Você é uma pessoa muito conhecida pela sua rigidez em relação a metas, foco, resultados e disciplinar a empresa com relação a isso. Como é que você permeia isso para dentro da empresa para que isso fique enraizado em todo, desde o office boy até o CEO da empresa? Qual é a metodologia que você cria para que isso aconteça nas empresas? Olha, eu até te agradeço por essa pergunta, viu, Salih? Porque, para mim, essa é a grande pergunta que se faz assim. Porque na hora que você fala em gerenciamento, gestão, nós estamos falando em correr atrás de meta, né? Gestão não é nada mais, nada menos do que isso. Onde não tem meta, não tem gestão e pronto, né? Eu até costumava brincar com os gerentes. Você fala, escuta, fulano, você tem problema na sua área? Você fala, não, aqui nós não temos problema. Eu falo, então você devia estar na praia. Não é porque, poxa, nossa função é resolver problema, melhorar a empresa, né? Agora, nessa questão de colocação de meta, eu encontrei nesses últimos anos aí no nosso país, né, e mesmo fora do país, dois tipos de pessoas, entendeu? Você tem pessoas que são sonhadoras, querem resultados extraordinários, sonham grande, entendeu? E tem a tendência de colocar metas equilibradas, mas sempre grandes, metas de longo prazo que sejam realmente desafiantes, né? E você tem pessoas que pensam pequeno, né? São pessoas positivas para as empresas, né? Fazem as coisas no dia a dia, mas pensam pequeno. Então, ela está sempre pensando um pouquinho mais acima do que está hoje e tal. Fica um pensamento muito operacional, sabe? Então, essas pessoas tendem a colocar metas que são menos desafiantes. Agora, fala-se muito em inovação nos dias de hoje. Ora, bolas, inovação é de metas desafiantes, né? Por exemplo, a Petrobras hoje, isso até eu coloquei no meu livro, né? A Petrobras hoje é uma empresa qualificada para grandes profundidades, operar em grandes profundidades, e é a melhor do mundo nisso, mas não era, né? Há alguns anos atrás, a Petrobras só alcançava 100 metros, né, com mergulhadores humanos, né? E a Shell já chegava a 300 metros. E lá na engenharia da Petrobras, né, o líder deles nessa área virou e falou o seguinte, gente, olha, se nós queremos algum dia ser uma grande empresa de petróleo e produzir petróleo nesse país, nós vamos ter que mergulhar em 1.500 metros, porque lá é que tem petróleo, porque aqui em cima não tem nenhum. Tá certo? E fez esse desafio, a turma topou. E aí desdobraram esse projeto em 252 projetos, que ao longo de alguns anos fez com que a Petrobras chegasse a 1.500. Agora, se você me perguntar se ela vai chegar a 7.000, eu te garanto, ela vai chegar a 7.000. Porque pessoas que se acostumaram a vencer dessa maneira já pegaram o roteiro da inovação e sabem que é só você abrir um novo projeto e abrir pontos críticos no projeto e buscar pequenos conhecimentos que são necessários para vencer aqueles desafios e chegar lá, não é? E numa empresa não pode ser diferente, né? Não pode. Se eu sou um bom líder, eu tenho que virar para a minha turma e falar, gente, se nós quisermos estar aqui para disputar o primeiro lugar daqui a 5, 10 anos, nós temos que chegar aqui, ó, e dar um nível de desafio que esfria a espinha das pessoas, entendeu? E aí você faz uma escada para ir buscando esses desafios, sabe? E aí você começa até a promover pessoas e selecionar pessoas que pensam grande. E você começa a ter uma liderança institucionalizada que pensa grande, sabe? E você acaba montando uma máquina que pensa grande, está sempre correndo atrás de metas esticadas, né? Então são coisas assim que, para mim, colocar metas é o ponto principal. Agora, tem essa questão do sonho e tem uma segunda questão que é a seguinte. Ao mesmo tempo que a gente tem que sonhar grande, né, colocar metas não pode ser uma questão assim de vontade própria, né? Eu tenho que fazer cálculos, que as metas anuais ou semestrais, eu tenho que fazer cálculos, calcular lacunas, fazer comparações e colocar metas que sejam metas dificílimas, mas alcançáveis. Isso tudo, Isso. né? Esse é um movimento técnico. O sonho grande pode frustrar se não for real, né? Isso, né? Então, você tem que sonhar grande, você tem que desafiar, você tem que ter pessoas pensando lá adiante.
vamos supor, numa escala de 5, 10 anos, mas ao mesmo tempo, o pulo anual, ele tem que ser um pulo muito bem dado, mas um pulo que não desacredite, né? Então ele tem que ser um pulo alcançável, difícil, mas alcançável, né? E o terceiro ponto nesse negócio de meta é o seguinte, que é uma coisa que eu chamo a atenção no meu livro, é que a meta puxa o conhecimento, sabe? Inclusive, todas essas metodologias modernas de ensino estão tendendo a ensinar os nossos jovens através de projetos e metas, né? Porque é a maneira boa de se aprender. Em vez de ficar sentado passivamente numa sala ouvindo alguém falar, você ir à luta para resolver um problema e ali você aprender, né? Gerar pessoas que questionam tudo, né? Então, a meta dentro da empresa, para todas as pessoas, é uma força motriz do aprendizado, né? E quanto mais a empresa aprende através dos seus funcionários, mais resultados ela tem, porque resultado é função de competência. Eu sempre brinco, eu chego nas empresas e falo assim, escuta, fulano, qual que é o seu custo total hoje? Tanto. Por que não é 10% inferior? O cara fica assim, olhando para mim, esse meio sem já. Aí eu respondo por ele, é porque vocês não sabem como faz. A questão é puro conhecimento. É só aprender como é que faz, que a turma vai lá e faz. Ninguém é contra baixar custo, não é? Então, tudo é uma questão de conhecimento. E a meta é a força eletromotriz. É a meta, a cobrança. Pode ser que no momento inicial você pareça duro, as pessoas vão achar ruim, não vão gostar, mas aí chega no fim do ano, bate a meta, comemora e aprende, né? Quer dizer, no final é um movimento positivo, sabe? A meta é tudo em gerenciamento, sabe? E como é que você vê o papel da liderança dentro dessa filosofia de gestão? Olha, eu acho assim, liderança para mim, eu sempre falava isso com o Brito, né? Eu sempre fui muito amigo do Brito, o Carlos Brito, que é o CEO da Anheuser-Busch InBev hoje. Nós somos muito amigos, eu sempre falava com ele que, para mim, liderança é 70% de tudo, entendeu? Agora, o que é um líder? Um líder é a pessoa que bate metas com o seu time e fazendo certo, né? É bater metas, usando método e todos esses recursos que nós temos. Com o seu time, uma pessoa voltada para desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de equipes. E fazendo certo é desenvolvendo a cultura certa. Porque a cultura certa é outro fator assim, fundamental numa organização.